Shabbat Shalom. O tema dessa mensagem, dessa semana, é almas fragmentadas. Senhor nosso Pai, te damos graça. Santo, santo, santo. Me capacite a passar essa mensagem para os meus irmãos. Cada um deles recebam no coração o que o Senhor separou para cada um deles. E eles tenham a vida transformadas pelo Senhor, a mente renovada, as esperanças renovadas. Nós dependemos e confiamos em Ti, que tem cuidado de nós com muito amor. Tenha liberdade de continuar trabalhando na nossa vida, em tudo aquilo que se faz necessário, para que sejamos melhores, primeiro para o Senhor, e certamente seremos melhores onde quer que nós estejamos nessa terra. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Tema da mensagem: almas fragmentadas. O tema dessa mensagem, almas fragmentadas, não é uma expressão comum e nem algo simples de explicar. E surgiu em um momento de oração nessa casa, nesta semana, onde Yeshua nos advertiu que existe um projeto do mal em andamento para fragmentar as nossas almas e que ficássemos em alerta com relação a essa questão. Posteriormente a isso, eu e minha esposa fomos pesquisar, estudar mais sobre este assunto, para entender melhor sobre o que efetivamente Yeshua estava nos advertindo. E como está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 7, continue procurando, vocês encontrarão. Nós encontramos. E conseguimos compreender sobre o que nós fomos advertidos. Nesse mundo, existem muitas prisões famosas, consideradas de segurança máxima. Algumas conhecidas por oferecerem péssimas condições de vida, crueldade ao extremo e várias outras coisas que as tornam tenebrosas. E isso marca muito negativamente a vida das pessoas que passam por esses sistemas prisionais. Cada pessoa nessa terra tem a sua própria história, suas experiências com outras pessoas que deixaram feridas, traumas, marcas ruins, muitas vezes na alma. Esses traumas ou lesões podem bloquear, retardar ou até interromper o processo de crescimento físico e espiritual de uma pessoa. O povo de Israel sofreram muitos traumas na terra da servidão, lá no Egito. A recuperação de um trauma às vezes pode ser difícil ao longo do tempo, mas não podemos desistir, principalmente porque o Senhor deseja nos restaurar. Normalmente esses traumas são causados por dois motivos, a saber: a ausência de experiências positivas que todos nós necessitamos, ou o excesso de experiências ruins, experiências negativas que é difícil de aceitação, muitas vezes difícil para entendermos por que aquilo está ocorrendo. Os traumas, feridas podem fragmentar a alma e fazer com que uma pessoa se comporte com atitudes estranhas e diferentes. Em um momento, a pessoa está muito feliz. De repente, no instante seguinte, está deprimida, triste. E isso afeta a vida das pessoas que experimentam isso. E também
a vida das pessoas que convivem com ela de forma negativamente. Embora essas pessoas estejam em uma aparente liberdade, vive de alguma forma em uma prisão. E suas almas sofrem uma espécie de fragmentação que não permite que elas desfrutem da alegria da vida. E como consequência, essas pessoas podem começar a rever os seus conceitos, esquecer e até mudar suas opiniões em questões fundamentais. No deserto, um dia o povo estava alegre com os grandes feitos de Hashem, com a liderança de Moshe e Aharon. Mas no momento seguinte, muito rapidamente, estavam querendo matar Moshe e Aharon e reclamavam muito contra o Senhor. Nas Escrituras Sagradas, em algumas traduções, esta mudança de posição aparecerá com o termo ânimo dobre. Na tradução do David Stern, aparecerá como mente dividida. Yaakov, Tiago, capítulo 1, versículo 8. Por ter a mente dividida, é instável em tudo o que faz. Uma hora quer, em outro momento não quer mais. Uma outra situação, Yaakov, Tiago, capítulo 4, versículo 8. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Limpe as mãos, pecadores. Purifique o coração, vocês que têm a mente dividida. Yaakov, Tiago escreveu essa instrução para judeus messiânicos, pessoas tementes ao nome sagrado de Hashem, e que estavam presos ao pecado de alguma forma. Então podemos entender que o pecado corrompe o coração, que fragmenta a alma. E isto é sinônimo de uma mente dividida. Uma pessoa com a mente dividida pode começar a questionar o que de fato vale ou não a pena nesse mundo. Estou falando a crentes. E eu afirmo a você, Yeshua entregou a vida dele por nós, então por Yeshua, eu te digo, tudo vale a pena. Jó passou por uma situação terrível, mas ele não deixou que sua alma fosse fragmentada, ele não permitiu que isso acontecesse. Não deixou que os pensamentos sobre Hashem se alterassem. Jó, capítulo 1, versículo 20 e 21. Iov levantou-se, rasgou sua veste, raspou sua cabeça, prostrou-se com o rosto em terra e adorou. Ele disse: nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Adonai deu, Adonai tomou. Louvado seja o nome de Hashem. Davi passou por uma perseguição terrível. Estava em uma caverna, fugindo do rei Shaul. Parte da alma de Davi estava em uma prisão escura, preso, sem esperança, sendo fragmentada pelo mal, pelas perseguições dos seus inimigos gratuitos. Davi tinha perguntas, mas não conseguia as respostas. E devido às perseguições, Davi estava muito ferido. Feridas que não haviam cicatrizadas. E essa situação pode fazer com que uma pessoa viva em áreas de escuridão e passe a acreditar em mentiras provenientes de falácias na mente das pessoas,
proveniente dessas regiões escuras, dessas regiões tenebrosas. Então Davi correu e clamou em alta voz ao Senhor, conforme está escrito no livro de Terlim, Salmos capítulo 142, versículo de 1 a 7. Davi clamou ao Senhor, Terlim, Salmos, versão JB, capítulo 142, versículo 7, nas demais, versículo 8. Hashem, liberta a minha alma da prisão, para que eu louve o teu santo nome. Os justificados se reunirão ao meu redor, pois tu me tratarás generosamente. Davi procurou o livramento da alma dele para poder servir e honrar ao Senhor, incentivando também outras pessoas a glorificarem o nome sagrado de Hashem. Afirmar confiança em Hashem quando tudo está correndo bem é uma coisa, mas confiar no Senhor quando estamos em uma caverna, com uma vida em risco, ou com o risco de termos a nossa alma fragmentada, dentro da adversidade, é que teremos o verdadeiro desafio para mantermos a nossa alma íntegra para com Hashem. Uma alma fragmentada não consegue confiar nem no que ela professa acreditar. Ainda que aparentemente esteja obedecendo às instruções do Senhor, ela não confia. Ela pode ter uma palavra de Hashem para o que faz, mas sempre terá dúvidas se deve ou não seguir naquele caminho. Uma pessoa com a mente dividida é inconstante em todos os seus caminhos. Um dia deseja algo, no outro deseja o oposto. Se torna uma pessoa não confiável, instável, um risco para ela mesma e para outras pessoas ao redor dela. Avalie você a sua vida para saber se a sua alma foi ou está sendo fragmentada por algum motivo. Uma pessoa com a alma fragmentada, de uma forma prática, ela tende a se afastar da essência da vida. Tende a se afastar da presença de Hashem através de Yeshua. Já não consegue mais orar, não consegue ouvir as ministrações, não consegue estudar as Escrituras Sagradas. E pode apresentar alguns dos seguintes sintomas, preste atenção, para que você possa avaliar a sua vida com precisão. Essas pessoas não conseguem se aquietar, não conseguem concentrar, porque sua mente fica continuamente em atividade, agitada, produzindo uma grande quantidade de pensamentos de forma automática. Pensamentos involuntários. E a maioria deles negativos e autodestrutivos. Extremamente pessimista. Sempre preocupada com problemas que muitas vezes não existem e pode nem acontecer. Desconfia das suas próprias crenças. Desconfiam das pessoas ao seu redor em diversos momentos e situações. Desconfia da sua própria sombra. Está sempre assustada com alguma coisa.
não consegue interagir com as outras pessoas de forma verdadeira e genuína. Ou seja, estão de corpo presente, mas a mente e o coração estão em outros lugares. Dificilmente estão de coração e alma onde estão fisicamente. Julgam as outras pessoas de modo contínuo e muitas vezes a si mesmo, de forma rigorosa, severa, sem piedade, sem misericórdia. Tem muita dificuldade em perdoar alguém, às vezes até de se perdoar. Não consegue se concentrar, não consegue reter o que aprende das Escrituras Sagradas. Sua mente não confia no que está escrito. Podem apresentar sintomas depressivos por longos períodos de tempo e sem nenhum motivo aparente. Não consegue reconhecer o bem que recebem de Hashem. Tem pouco ou nenhum interesse em realizar a maioria das atividades do dia a dia. É tomada pela desesperança com sua vida pessoal ou profissional. A fragmentação da alma pode interferir no sono. Não deixa a pessoa dormir. Trazer distúrbios alimentares. Traz prejuízos para os relacionamentos. Peso que o Senhor não tem para carregarmos. As pessoas com a alma fragmentada se colocam em situações de risco e muitas vezes nem se dão conta disso, nem percebem. Tem a sensação de que não pertencem, não fazem parte de um ambiente onde elas estão inseridas. Às vezes se sente estranho até dentro da própria família. Essas pessoas carregam uma culpa excessiva. Às vezes nem conseguem compreender claramente o motivo. E tudo isto sempre a conduz no caminho com ideias suicidas ou com pensamentos recorrentes de morte. Busca com frequência por soluções definitivas para resolver problemas temporários. Uma alma fragmentada não consegue amar e reconhecer que são amadas. Não consegue reconhecer o dom que é a vida. E isso está se tornando cada vez mais comum na vida das pessoas. Avalie você se a sua alma não está sendo fragmentada. Se você se enquadra num desses itens que eu mencionei, muito possivelmente a sua alma está sendo fragmentada. Mas o Senhor tem solução também para essa questão. Nessa Parashá 38, Coré, um homem de alma fragmentada fomentou um povo de alma fragmentada a uma rebelião. Todos eles haviam clamado para que Hashem os libertasse do Egito, todos eles sem nenhuma exceção. Mas logo depois que foram libertos do Egito, surgiram as reclamações. Parecia que eles não estavam felizes por Hashem ter atendido e os tirado da escravidão de forma sobrenatural. Eles desejaram eleger um capitão, um líder, que os levasse de volta ao Egito. Mas, na verdade, com uma alma enferma, eles estavam se prevenindo para ter alguém para culpar, caso aquele projeto de retorno ao Egito desse errado. Uma pessoa com a alma fragmentada, a alma dividida, de ânimo dobre, tem seus pensamentos confusos. E essas pessoas não medem as consequências das suas decisões, são obstinados,
Uma hora está desesperada para casar, outra hora está desesperada para se separar. Por favor, observem a confusão que estava sobre aqueles homens no deserto. Bamidbar, Números capítulo 16, versículo 3. Cora se reuniu contra Moshe e Aarão, alegando que todo o povo de Israel era santo e que eles estavam se sobrepondo à vida deles. Teoricamente dizendo que o povo não precisava de liderança. Eles são santos, não precisa de vocês para liderá-los. Mas no versículo 10 fica evidente que Cora desejava a posição de liderança, como Cohen, sobre todo o povo de Israel. Confusão. No versículo 12, Datã e Avirã trocaram os valores e atribuíram o título da terra de Israel, que emana leite e mel, para a terra do Egito. E acusaram Moshe e Aarão de terem tirado o povo do Egito para se tornarem chefes sobre a vida deles ali, de todos eles. Como se Moshe e Aarão estivessem escravizando o povo de Israel. Quando na verdade, Moshe e Aarão entregaram tudo, entregaram a vida deles, estavam servindo e lutando pelo povo com muito amor. O que Moshe e Aarão estavam ganhando, efetivamente, por estar ali? Estavam servindo ao Senhor. E por esse motivo, eles estavam ganhando muito. Aqueles homens estavam com suas almas fragmentadas, com as suas mentes divididas, não sabiam o que eles queriam, esqueceram seus pedidos e súplicas, desesperadas de livramento, esqueceram todo o sofrimento que eles passaram no Egito, o pesado fardo que havia sido imputado sobre a vida deles, matando seus filhos e impondo sobre eles serviços extremamente pesados. Aquelas pessoas sequer sabiam o que desejavam. Suas almas estavam fragmentadas. Pessoas que clamaram no momento da aflição e esqueceram o que pediram alguns dias depois de serem socorridos. E toda a casa de Israel estava desse mesmo modo. E isso tem se repetido sobre a vida de muitas pessoas nessa terra. Pessoas crentes até. Depois que Cora e todas as pessoas que se levantaram em rebelião contra Hashem morreram, no dia seguinte o povo de Israel se levantou contra Moshe e Aarão, alegando que eles eram os responsáveis pela morte daqueles rebeldes. Loucura! Mente dividida faz com que a pessoa tome decisões de loucuras. Não sei como eles conseguiam mencionar o nome sagrado de Hashem se posicionando dessa forma, acusando Moshe e Aarão de coisas que eles não haviam feito. Assim são as pessoas que têm a alma fragmentada, uma mente dividida. Essas pessoas tomam decisões erradas com a certeza que estão servindo a Hashem. Porém, no íntimo, cada uma delas não confia e não deseja fazer a vontade do Senhor. Uma pessoa de alma fragmentada se empenha para fazer somente as suas próprias vontades. Elas podem até falar coisas espirituais, mas não apresentará nenhum bom fruto com as suas decisões. No texto que lemos na Haftarah, no livro de 1 Samuel, capítulo 12, versículo 1 a 13, Samuel está diante de um povo que segue com a fragmentação de suas almas. Aquelas pessoas diziam conhecer a Hashem e seus mandamentos, e Hashem havia escolhido Samuel como líder, como juiz, que apresentava o caminho que o povo de Israel deveria seguir. Mas
eles queriam ser como as nações e pediram sobre eles um rei, rejeitando os conselhos de Hashem através da vida do profeta. É interessante que pessoas vitoriosas como Meler Davi continuaram seguindo o conselho profético. Davi nunca deixou que sua alma fosse fragmentada. E quando ele fugiu do rei Shaul para preservar sua vida, Davi foi ao encontro do profeta Samuel. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 18. Depois que fugiu, Davi veio a Samuel em Ramá e lhe contou todas as coisas que Shaul tinha feito a ele. Davi e Samuel partiram e ficaram no dormitório dos profetas. Shaul, o rei Shaul, com suas decisões, perdeu a presença do Senhor. E, desesperado por uma resposta do mundo espiritual, na insanidade dele, procurou um necromante para consultar seu futuro. Uma ação proibida pela Torá, um pecado para a morte. E o que aconteceu a ele na sequência? Morreu. As pessoas que vivem por sua própria vontade estão sujeitas a tomar decisões insanas, decisões contrárias à Torá, e quando confrontadas no seu erro, podem até tentar se justificar. Eu fiz isso por causa daquilo. Outros tomam decisões erradas e podem nem se dar conta do caos em que estão mergulhando. Crentes de uma mente dupla podem pensar que ama a palavra de Hashem, mas na verdade seu coração ambiciona ser igual às pessoas das nações. O povo de Israel queria um rei, como as nações, e teve um rei. Não um rei instituído pela vontade de Hashem, mas pela vontade do próprio povo. Samuel explicou ao povo o que eles haviam feito, a dor que eles passariam por ter escolhido ser como as nações e a indignação de Hashem, que havia sido rejeitado como líder pelo povo de Israel. Então vemos o descritivo no livro de Samuel, Aleph, 1 Samuel, capítulo 12, versículo 18 e 19. Samuel invocou a Adonai, e Adonai enviou trovão e chuva naquele dia. Então todo o povo ficou com muito medo de Adonai e de Samuel. Todo o povo disse a Samuel: ora, a Adonai, teu Deus, por teus servos, para que não morramos, porque todos os nossos outros pecados, a todos os nossos outros pecados acrescentamos ainda este mal, pedindo um rei sobre nós. O coração daquele povo continuava querendo um rei, mas o medo fez com que eles recuassem. Não era sincero nos seus corações, continuava ambicionando as mesmas coisas que as nações valorizavam, ambicionando ter um rei. Mas naquele momento, diante do que eles viram, decidiram recuar, porque eles tinham medo de morrer. Não havia se arrependido. Isso é o que faz uma alma fragmentada, uma mente dividida. O mais doloroso para um crente com a sua alma fragmentada, com a sua mente dividida, é o que diz no texto de Tiago, capítulo 1, versículo 7. Na verdade, essa pessoa não deve pensar que receberá algo do Senhor. Isso é muito triste. Um crente não ter o favor de Hashem em nada que realiza. Não tem as suas orações respondidas. Mas não é isso que Hashem tem para a nossa vida. Não para nós.
Aruach HaKodesh nos adverte que muitas pessoas estão desta mesma forma, nesse mesmo estado, neste momento, aqui no nosso meio. Tem os seus próprios projetos e propósitos apartados daquilo que o Senhor deseja. E se não fazem o que desejam é porque têm medo de Hashem, de fazerem o que elas querem. As pessoas não deveriam servir o Senhor desse modo, por medo. Deveríamos fazê-lo por amor. Avalie você a sua vida. Como você está hoje nesse serviço? Sente-se empurrando a sua vida espiritual ladeira acima? É pesado para você estar aqui? O que trouxe você aqui hoje foi a inspiração do medo, da reprovação, o amor ao Senhor? Avalie a sua vida. É importante que as pessoas perseverem sempre na direção do Senhor. Claro. Mas melhor que isto é fazer as coisas para o Senhor por amor. Com alegria, com todo o nosso coração, alma e posses. Sabendo que por amor a Hashem, que nos entregou seu único Filho amado, e tudo o que temos, e tudo o que somos, Hashem fez isso por nós, por amor. E esse é o caminho da excelência, servir o Senhor em retribuição ao amor que Ele tem derramado sobre a nossa vida. Se olharmos para a história do povo de Israel como nação, o seu pecado, a sua insatisfação inundaram os seus corações e a alma daquele povo. Sempre os conduzia ao erro, porque estavam fragmentados. Então eles reclamavam e murmuravam de tudo e de todos, sempre com o desejo de retornar para o Egito. Posteriormente, além do povo de Israel rejeitar a oportunidade de ser um modelo para as nações, ainda desejou imitá-las, pedindo sobre eles um rei, como tinha as nações. O padrão de admirar o que o mundo pode oferecer tem feito muitas pessoas tropeçarem ao servir a Hashem do modo que Ele estabeleceu e deseja. E assim essas almas ficam fragmentadas. Querem fazer o certo espiritualmente, mas desejam também tudo o que o mundo oferece. Por quê? Estão com as suas mentes divididas. Hashem tem nos ministrado sobre o quanto desejamos ser reconhecidos. E o quanto este mundo utiliza estas situações para desejarmos as suas ofertas. Essa fragmentação da alma muitas vezes também começa pelo que a pessoa deseja ter e não alcança. Ou até alcança, mas sem Hashem. Nada, nunca produzirá uma plena satisfação, e isto abre espaço para entrar a tristeza, a amargura, a dor. Sendo ou não bem-sucedido no desejo, sempre o resultado sem Hashem é a insatisfação. O desejo do povo de Israel em ter um rei, como as nações, o fez experimentar decretos terríveis, como servidão e altas taxas de impostos criados por estes reis, e o maior prejuízo foi a idolatria da maior parte dos reis de Israel, o que fez com que o
povo se desviasse ainda mais dos caminhos de Hashem. Mas a geração que chamou o Egito de terra que emana leite e mel morreu no deserto. E muitos daqueles que desejavam um rei tiveram sua descendência perdida para a vida eterna, pela inconsequência das suas buscas e escolhas. Seja lá o que o seu coração está buscando, eu declaro com apreensão que possivelmente você vai encontrar. Mas, fora dos caminhos de Hashem, qual será a consequência? Para você avaliar, pondere sobre isto. Medite nessa palavra. O povo de Israel conseguiu o que eles tanto desejavam e voltaram para o Egito, porque assim está escrito. Gevurot, Atos Poderosos da Ruach HaKodesh, capítulo 7, versículo 39. Contudo, nossos pais se recusaram a obedecê-lo, obedecer a Hashem. Ao contrário, eles o rejeitaram e, em seu coração, voltaram para o Egito. Eles voltaram para o Egito, morreram lá. Hashem sabe onde está o seu coração nesse momento. Acreditem, o Senhor sabe se você está aqui ou está em outro lugar com a sua mente. O meu desejo é que cada um de vocês, todos nós, escolha sempre por Hashem através de Yeshua. Porque eu creio que cada um vai encontrar o que busca em sua vida pessoal. E então que todos os seus desejos estejam alinhados com os desejos de Hashem para a sua vida. Em nome de Yeshua, porque somente assim tudo correrá bem em sua vida. Mas como corrigir as almas fragmentadas? E agora? Estou com esse problema na minha vida, o que eu faço? Tehilim, Salmos, capítulo 19, versículo 8. Nas demais versões, versículo 7. A Torá de Adonai é perfeita, restaura a alma. A instrução de Adonai é clara e faz sábio o tolo. Para a restauração da nossa alma não existe outro caminho, mas somente o que está escrito nas Escrituras. Se você não amar e viver pela palavra poderosa de Hashem, eu receio que você sempre viverá uma vida de dualidades, amando as ofertas desse mundo e ao mesmo tempo acreditando que você ama Hashem, como se fosse possível servir a dois senhores em seu coração. Não é. Não se engane mais. Pessoas de alma fragmentada não conseguem fazer o bem porque não são íntegras para seguir o propósito de Hashem, o chamado do Senhor para a vida delas. No trecho que lemos na Brita Hadashah, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8 a 13, Shaul HaShaliach nos ensinou que suportava todas as perseguições e dores para cumprir o propósito de levar as boas novas, para que as pessoas fossem alcançadas e salvas. Integridade de alma. Não havia o que pudesse ocorrer para remover Shaul do seu propósito, do caminho que o Senhor havia estabelecido para ele seguir. Ele passou por prisões, naufrágio, açoites, fustigações com varas, perigos entre os irmãos judeus, perigo entre os falsos irmãos, atentados de assassinato, fome, nudez, frio. A citação da lista é imensa, encontra-se detalhada em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 27. Eu encorajo vocês a lerem.
Quando eu leio essa lista, eu recuso-me terminantemente a considerar que eu tenho algum tipo de problema. Não tenho nenhum motivo para me queixar de absolutamente nada nessa terra. O mais chocante é que Shaul também não tinha. Mesmo com a lista imensa, como esta que ele mencionou. Porque ele tinha uma alma íntegra. Ele conseguia ver o resultado do seu trabalho e não ficava com a mente presa nas lutas e nos desafios. Ele tinha um propósito: que vidas fossem libertadas e salvas. Qual é o seu propósito nesse mundo? Para nós fecharmos, uma das características que Hashem usa ao falar com Iov é mencioná-lo como um homem íntegro e que se desviava continuamente do caminho do mal. Shaul Hachalia, depois que reconheceu Yeshua como Mashiach de Israel, se tornou uma pessoa íntegra e seguiu assim até o final dos seus dias nessa terra. Que cumpramos o propósito pelo qual nascemos nesse mundo. Que completemos a nossa carreira e guardemos a nossa confiança em Hashem até o final dos nossos dias, porque isto é um sinal de integridade da nossa alma. Qual é o estado da sua alma hoje? Quais são as suas ambições, os seus anseios? Quanto este mundo faz parte dos seus projetos pessoais como prioridade? O que você tem admirado? Perguntas simples que podem mostrar a você como está a integridade da sua alma. Todo o povo de Israel conhece Yeshua. Vou repetir. Todo o povo de Israel conhece Yeshua. Na terra de Israel e na diáspora. Todos, sem nenhuma exceção. Senão não haveria contenda por causa do nome de Yeshua. Mas são poucas pessoas que reconhecem Yeshua como Mashiach da casa de Israel, que já veio e está retornando. Esse é o ponto. A palavra diz que onde estiverem dois ou mais reunidos em nome de Yeshua, ali estaria também presente o Senhor Yeshua. Então Yeshua está aqui presente nesse momento, estendendo a mão dele para a sua vida, nesse momento. Escolha o caminho certo e não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. E a sua vida florescerá, e todas as vidas ao seu redor serão beneficiadas com a sua decisão. Irmãos, existem muitas coisas que serão reveladas nesse mundo. E muitas dessas coisas virão para confundir os corações das pessoas. Aquele que hoje possui uma alma fragmentada poderá questionar duramente as instruções do Senhor e poderá comprometer onde passará a sua eternidade. A coisa é séria, é grave. Preste atenção. Nós somos alertados a lutarmos contra qualquer situação que possa fragmentar a nossa alma, que possa trazer dúvida no nosso coração, nos fazendo vacilar entre dois pensamentos diferentes sobre uma mesma questão. Agora eu quero, agora eu não quero mais. Mente enferma. Nós somos convocados para nos mantermos firmes e de pé, confiantes no Senhor. Não importa qual seja a situação, qual seja a circunstância ao nosso redor, nós não podemos pactuar com o mal. Não podemos pactuar com o pecado.
Não podemos amar o que esse mundo ama, nem ter medo do que ele teme. Hashem nos ama e está conosco para nos ajudar. Que você ouça e tome propriedade na sua vida o que a Ruach HaKodesh nos ministra nesse dia. E volte para os caminhos do Senhor, do jeito que Ele definiu para você caminhar, de pé e com alegria, servindo-o com amor. Volte seu coração para amar Hashem, e certamente sua alma será corrigida, e não haverá espaço para o medo, nem para as dúvidas na sua vida, porque Hashem mesmo direcionará todos os seus passos, para que no fim você receba a coroa da vida. Hazak, seja forte, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 1/7, teremos duas parashiot. A parashá 39, Rukat, regulamento, nos ensina sobre a mitzvah da vaca vermelha, Pará do mar, cujas cinzas eram usadas para purificar as pessoas contaminadas por tocarem um cadáver. A narrativa salta 38 anos e descreve as coisas que ocorreram um pouco antes do povo de Israel entrar na terra prometida. A parashá 40, Balaque, relata a história de Bilã, o profeta pagão contratado por Balaque, o rei de Moabe, para amaldiçoar os filhos de Israel. E todas as vezes que Bilã tentou amaldiçoar, Hashem abençoava ainda mais o povo de Israel. Nós somos um povo abençoado por Hashem, e ninguém, nem nada pode nos prejudicar, exceto nós mesmos com as nossas próprias escolhas e ações. E assim segue. Convoco todos a vocês a fazerem a leitura dessas parashiot e que o Senhor possa falar poderosamente com cada um de vocês, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, colocamos a nossa mente e o nosso coração diante do Senhor. Nos ajude, principalmente diante das dificuldades, das situações que muitas vezes não compreendemos, a nos portarmos com confiança no Senhor, para que a nossa mente não seja roubada, para ser fragmentada, dividida, trazendo dúvidas no nosso coração, do teu caráter, porque o Senhor é bom, tem cuidado de nós. Nos ajude a reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos, com confiança em Ti, com integridade no nosso coração, não importa o que seja. Tenha liberdade de continuar trabalhando na nossa vida. Restaura a nossa alma. Que ela seja totalmente íntegra e correta diante do Senhor. Com o nosso falar, com o nosso proceder. Que o nosso sim seja sim e se mantenha assim. Porque qualquer coisa diferente disso, mudanças, Pai. Mudanças de pensamento sobre uma mesma situação, muito rapidamente, não procede do Senhor. Que o nosso não seja não. Nós dependemos e confiamos em Ti. Restaura a nossa alma fragmentada por tantas situações de males que nós recebemos nessa terra ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada. Sabendo que nada de coisas ruins que ocorrem nessa terra é proveniente do Senhor, mas de um mal que existe nessa terra, que tem os seus dias contados para acabar, porque Yeshua está voltando e nós confiamos no Senhor. Aleluia. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja.